através do esboço da obra. Então é o esboço do estudo, né, com os principais elementos, jogar como um esboço da obra, né, adicionar esses elementos principais, essas formas principais, né, esses formatos, essas linhas, essas direções que esse meu estudo inicial me gerou. Aqui eu botei a imagem à esquerda da paleta de cor, gente. Essa paleta de cor é a paleta de cor que eu utilizo, de fato. E essas são as cores tradicionais que eu utilizo para pintar, normalmente. Mas para esta pintura, de fato, eu utilizei essa paleta de cor. Eu chamo de paleta de cor completa, né? Não é uma paleta de cor reduzida. Apesar da gente utilizar cores regentes, como amarelo ou ocre, amarelo de cádmio, amarelo de cádmio limão, ou ocre, né? Amarelo ocre ou ocre. Amarelo de cádmio, amarelo de cádmio de limão e branco de titânio, assim, para representar as luzes. E tendo essa predominância para as luzes, obviamente, considerando essa representação do natural, da iluminação que eu quis focar, ela tem uma paleta completa em si. Eu uso de fato a paleta completa, mas a imagem, a pintura, a situação pode não necessitar de determinadas cores, ou eu não querer trabalhar em excesso as cores, mas elas estavam lá, eu poderia a qualquer momento utilizar. Considerando o resultado final, até onde eu cheguei, né, não cheguei a utilizar ela toda. Pode ter um pouquinho aqui ou ali de umas cores, de outros tipos de cores, mas acabou que minha paleta ficou mais luminosa, mais focada na iluminação, na representação da luz. Então acabei utilizando muito mais, até mesmo por causa da cor regente dessa base, né, da pintura, em que eu utilizei os amarelos e o branco. O branco, obviamente, para representar a luz. Os amarelos foram como base, e até mesmo como base, eu digo como imprimatura, né, como aquela base que vai permear por toda a pintura, que vai reger a pintura, né? Justamente por isso nós chamamos de cores regentes, porque são cores que elas podem vir do início até o final, sendo as cores bases. Não e o que acontece? Eu acabei pintando em sua maioria, né, a tela com esses amarelos, amarelo ocre e tudo mais. E acabou que mais à frente é que eu vim com as cores de acordo com a necessidade. Uma flor é branca, tem um pouquinho de amarelo, uma outra flor tem mais violeta, mais rosa, variações. Aí acabei utilizando alguns violetas, algumas cores mais rosadas, alguns vermelhos, vermelhão da China. E, né, você utiliza o vermelho misturado com branco, vai criando rosas, né? Aí tu mistura o vermelhão da China com branco, você tem um rosa, você tem o vermelho de cádmio com branco, você tem outro rosa, você tem um violeta, um quinacridona, que é uma cor que eu achei que é próxima do violeta, vai gerar um rosa. O alizarin crimson, que é um vermelho, um branco também vai gerar um outro rosa. Daí você tem essas variações. Aqui na imagem você vê minha paleta, o godê para colocar o médio, e essas são as cores bases que normalmente eu utilizo, que é o branco titânio, amarelo cádmio limão, amarelo cádmio, amarelo ocre, amarelo cádmio médio, o ocre ou amarelo ocre, vermelho de cádmio, vermelho da China, vermelhão da China. Ultimamente eu tenho usado. Acredito que nessa fase eu ainda não vinha usando. Temos o alizarin crimson, violeta de cobalto, o azul, normalmente eu uso o azul cerúleo, azul ultramar, azul cerulo e azul fitalo. O azul cerúleo vocês podem usar, o equivalente seria o azul celeste, seria um azul mais esbranquiçado, ou o azul turquesa, que é um pouco mais próximo do azul cerúleo. Você tem o azul cobalto, o azul ultramar, o azul fitalo, e os terras você tem, e o verde também. Você tem o verde, você pode usar o verde cádmio ou verde vivo,
O verde fitalo pode ser interessante, mas já tendo o azul fitalo não há necessidade, basta jogar amarelo, né? Então, e vocês têm os terras, que ali é o terra de sinal natural, sombra queimada ou sépia, preto de marfim. E, bom, eu citei o preto porque é a paleta base, mas como a gente está falando aqui de um processo de pintura impressionista, a gente não utiliza preto, porque os impressionistas buscavam uma ilusão, né? Não é necessariamente uma ilusão, é uma ilusão, né? Eles buscavam uma ilusão através da representação cromática. Então esse preto ele é criado através do círculo cromático, quando você trabalha com as complementares. A brincadeira, né? A beleza desse tipo de pintura é você utilizar as cores, fazer uma pintura colorida e que o preto ele seja a combinação dos seus complementares. Daí a gente pensar nas complementares seria pensar nas cores do círculo cromático. Teria que pensar no verde com vermelho, azul com laranja, verde com vermelho, azul com laranja e violeta com amarelo. O que vai acontecer? Essas cores não vão gerar o preto. A gente aqui está seguindo uma teoria. A teoria não segue a prática. São cores semi-translúcidas e semi-transparentes que a gente tem que procurar, né? Procurar tubos de tinta com cores semi-transparentes. Vocês vão ver uma marcação que vai identificar isso. Lembrando, gente, que trabalhar a linearidade depois, já tendo a base borrada, é muito mais fácil, porque você precisa acrescentar tinta e não borrar a tinta, misturar. Você precisa acrescentar, adicionar. E vai ser mais fácil trabalhar essa linearidade adicionando tinta. Enquanto o desfoque, você tem que já vir desde o início fazendo isso. Mais difícil você desfocar depois. Pode ser que a tinta já esteja seca. Você vai ter que adicionar o fundo, os contornos, as áreas, tudo de novo com mais tinta para gerar o desfoque, né? Nesse momento, cobrindo essas áreas com a cor regente, a variação de amarelos, pode ser interessante também vir com um pincel mais largo, que ele vai cobrir, a gente não precisa ficar tão preso à linearidade de algumas formas, né? Tem que ter um certo cuidado para não apagar esses contornos, esse esboço, mas temos que adicionar, né? Cobrir esse branco, né? Tirar esse branco, ele é importante como base do processo, de todo o aspecto da ótica, né? Da cor, da paleta de cor, da questão ótica que eu afirmei, expliquei, mas temos que cobrir esse branco, né? Vamos trabalhar bastante tinta, várias camadas, né? Então aqui as cores de agentes vão servir como base, né? Até mesmo considerando ainda uma imprimatura, né? Uma camada base da pintura, de cobrir todos esses brancos. É o que eu venho fazendo neste momento. Aqui no caso eu mostrei uma imagem de um círculo cromático, né, em teoria que vocês têm que buscar, mas não precisa buscar essa imagem. Vocês podem escrever as cores e suas combinações, apenas o nome das cores já é o suficiente. Pega um papel, escreve elas, põe do lado da tela e fica o tempo inteiro pensando essa combinação de cores e as possibilidades que sua pintura pode ter em diversos momentos da pintura. Então, durante todo o processo de pintura, eu olho esse círculo cromático. Eu já decidi utilizar os amarelos como de cores regentes, mas eu olho, será que eu preciso da complementar? Ou vou deixar só essas cores locais, né? Porque uma raciocínio ele pode seguir sim através da expressão das cores locais que eu vejo no momento. A pintura realista, né, a pintura impressionista do natural, muitas vezes a gente nem sempre para pensar nisso, apenas no ateliê, quando de um dia para o outro que dá para pensar. Mas o círculo cromático, a gente tendo esse processo rápido, né, se a intenção não for, né,
trabalhar de fato só o ciclo cromático, porque a pintura ela tem vários eixos, né? Eu posso transformar minha pintura toda em consequência apenas do pensamento do círculo cromático. Nesse caso aqui, eu pensei mais nas cores regentes, e aí a gente estuda o ciclo cromático e vai pensando nas possibilidades das flores, que eu usei um pouco de violeta. Que variações de violeta eu posso trabalhar nessas flores? Essas flores têm um pouco de violeta e branco, né? Esses verdes, que variações de verdes, olhando essa imagem do ciclo cromático, eu posso ter? Quais são as cores próximas, as cores análogas, né? É muito interessante pensar nas cores análogas, né? Aqui a gente pensou nas regentes, nas complementares, para criar o contraste, né? E deixando esse contraste mais para o final, né? E mais olhando aqui, a gente pensa nas análogas, né? Que direções e possibilidades a gente pode acrescentar de cor de dentro desse círculo com cores regentes amarelas, né? Porque vai ficar muito amarelo. Daí a gente vai pensando cores e possibilidades e áreas em que essas cores análogas, né? Dentro dessa variação de amarelo, você vê que pode já ir para um laranja, pode ir do verde para um pouco para o azul, um verde mais azulado, um azul mais claro, do laranja acrescentar uns pontos vermelhos. Eu, em particular, acabei seguindo um pouco as cores de cada objeto, de cada que eu estou representando, mas vocês podem criar, né, e agregando possibilidades cromáticas na obra. Além apenas da visão, né? Brincar um pouco com essas possibilidades e a pintura ela vai funcionar, né? No momento que você começar a acrescentar todas as cores e a pintura ela já vem com todas as cores por cima dessa monocromia amarelada, ela é possível, é uma possibilidade sim. No meu caso eu acabei controlando mais as cores, mantendo essa iluminação. E pensando menos nas cores, acabou ficando as cores reservadas ao que elas de fato eram em cada local, né? As folhas mais verdes, as flores já mais roxas, rosas, como elas são, como eu via do natural, né? Esbranquiçadas. E eu vou admitir que essas flores eram brancas, né? Então, mas eu via um pouco de rosa, acabei colorindo até um pouco mais do que de fato elas eram, né? Então, a gente vai brincando de colorir a realidade, né? A gente não precisa ficar preso a uma informação, né, muito limitada, cromática, né? É bom explorar, experimentar, colorir, né? Acabei optando por esse caminho. O artista ele pode optar em que direções as cores cromáticas, esse círculo cromático vai direcionar a pintura, né? Eu já deixei claro minhas escolhas de composição, as cores regentes, as cores análogas, as cores regentes. Mas vocês veem, por exemplo, aqui eu poderia entrar com as cores terrosas direto do tubo, eu não entrei. Elas são geradas também através da mistura cromática, do círculo cromático. O que seria criar as cores terrosas? É misturar as cores secundárias, o laranja com violeta, o laranja com verde e o violeta com verde. Você tem as cores terrosas, o que vai me dar uma gama de possibilidades ainda maior e deixando minha tela ainda mais colorida. Eu poderia quebrar isso entrando com as cores terrosas direto do tubo. Isso vai me gerar uma pintura mais rápida, não vou precisar misturar essas cores, ou uma pintura menos colorida, digamos assim, porque ao misturar eu vou ter uma gama de possibilidades ainda maior de cores para atingir, para colorir a tela, né? Lembrando que quanto menos cores a gente usa para gerar novas cores, mais possibilidades de cores
em teoria a gente pode alcançar, né? O artista dentro dessa lógica acaba criando, né? Gerando mais cores com menos tinta. Mas isso cabe a cada artista entender o que é melhor para si, para o seu processo, porque também é muito prático ter as cores em mãos. E não é prático, não é nem um pouco prático você ter pouquíssimas cores em mãos, né? Pintar uma tela apenas com 3 cores poderia sim gerar uma possibilidade imensa